eu vou falar melhor sobre isso. Então vamos relembrar, nós já falamos aqui sobre a arte, né, espírita e tal, e sobre o belo, então vamos só dar uma relembrada. Quem teve aqui das outras vezes vai dizer assim, ó, mas que chato esse Moisés, ele vai continuar insistindo. Sim, para mim isto é a coisa mais importante de entrar na nossa cabeça. Arte para a Grécia clássica é técnica. Isto é arte, que nós traduzimos hoje. A arte para a Grécia clássica é técnica. O que nós chamamos de arte, que é a criação, para os gregos era poiesis, ou seja, é o mundo que eu tenho dentro de mim e que só eu tenho, só eu posso ter. Ele é o filtro que me faz ver o mundo como eu vejo. O mundo inteiro passa através de mim e quando ele sai, ele é a poiesis, ele é a poesia. Tá? Então isso a gente já viu, vimos um conceito do Emmanuel, né, que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual das criaturas, ele é a profunda exteriorização do ideal, da divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. A gente conversou sobre arte pura, arte impura. O Leon Denis também, no Espiritismo na Arte, apresenta esse conceito que a gente já viu, né? Que o objetivo da arte é a procura e a realização da beleza. A procura de Deus, porque Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física. Certo? Então, tudo isso aqui a gente já viu. Falamos sobre arte pagã, arte cristã e arte espírita, só para lembrar que a arte espírita é a arte de divulgação da doutrina, né? Ou seja, o espiritismo ele não muda a arte, o espiritismo muda o artista. E a arte será tão melhor quanto possível a partir do momento que os artistas se tornarem melhores. Assim como o espiritismo não muda a medicina, ele muda o médico. O espiritismo não muda o direito, ele muda os profissionais do direito. Certo? Aí nós debatemos, isso estava bom, né? Se a arte é o que eu acho que é ou que é o que me dizem que é arte. Que era aquela história de, afinal de contas, o que é arte? O fulano disse na televisão que a arte é tal coisa, mas eu acho que a arte é outra coisa. A gente fez um debate bem grande, bem interessante, sobre o mercado da arte. E ali nós vimos que a arte pode ser um grande negócio, um negócio muito, muito, muito rentável. E que se nós formos ficar colocando a nossa disposição artística ou a nossa disposição de consumir arte simplesmente ao bel prazer daqueles que nos dizem o que é arte, a gente vai muito mal, né? Então, nós temos simplesmente que olhar para dentro, olhar para nós próprios e identificarmos aonde está a arte e que arte é essa que eu quero ver. Falamos também sobre o belo, né? Falamos que a arte nem sempre representa o belo, e aí ficou aquela perguntinha, se o belo era sempre belo, e para que servia o belo, e para que servia a arte. E a gente acabou chegando no consenso de que o belo, ele serve para que nós, como indivíduos, vamos nos desenvolvendo. Ou seja, quando eu atuo de uma maneira caridosa, amorosa, fraterna com aqueles que dividem o planeta comigo, eu estou me inserindo na sociedade, eu estou trocando com a sociedade aquilo que eu tenho de melhor. Quando eu aprecio o belo, eu estou me burilando, eu estou me melhorando, eu estou me transformando num espírito melhor. Eu estou questionando os meus valores e estou caminhando na direção da minha evolução, como disse o Leon Denis ali atrás naquele conceito. Então, para que serve, afinal de contas, né? Então a gente viu que a arte servia para evoluir, para se aprimorar, né? Segundo o Emmanuel falou, no Pensamento e Vida. Trago de volta esse pensamento que eu acho sensacional, do José Paulo Paes,
A cultura não é o que entra pelos olhos, é o que modifica o seu olhar. É exatamente o conceito da poiesis. Ou seja, o mundo inteiro passa dentro de mim. E quando ele sai de dentro de mim, ele sai modificado através da minha poiesis, da minha poesia. E o belo, quando eu aprecio o belo faz isso. Ele vai modificar o meu olhar. Então, tudo isso a gente conversou. E aí a gente chegou à conclusão de que o bom mesmo era apreciar o belo. O belo, a apreciação do belo, ele é tão fundamental quanto a caridade. Por isso que eu coloco isso para vocês. Quando eu sou caridoso, é eu com o resto do mundo, digamos assim, né? Com aqueles espíritos que dividem a encarnação comigo. Quando eu aprecio o belo, é eu comigo mesmo. Ah, Moisés, mas isso não é egoísmo? Não. Na maneira que eu vejo, é o contrário. Isso é um ato de profunda fraternidade. Porque como que eu consigo melhorar a minha disposição de estar com aqueles que me são caros, de estar com meus irmãos, de estar num planeta melhor? Como que eu melhoro isso? Me melhorando. A única forma que existe de eu fazer um serviço melhor para os meus irmãos e para aqueles que eu amo e para o planeta inteiro, se é que eu um dia, né, no estágio atual a gente não consegue pensar em amar um planeta inteiro, quem dirá um cosmos, mas tudo bem, vamos ficar com o pessoal lá de casa, tá bom, né? Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso me melhorar. E eu só consigo me melhorar quando eu me burilo. E aí eu posso estudar, mas eu posso principalmente apreciar o belo. Eu vou dar tempo para mim de apreciar o belo. Muito bem. E aí nós vimos que o belo poderia vir da obra de Deus, né? Quem tiver dúvida disso, dá uma passadinha ali na Foz do Arelho, dá uma olhada rápida e vai ficar bem convencido do que eu estou falando, mas também tem as obras realizadas pelo homem. Quem é que realiza as obras do homem, da humanidade? É um cara chamado artista. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, eu vou propor para vocês, para a gente ver o que é, eu já estou até me achando Kardec aqui, né? O que é, ou quem é. Na verdade, eu tentei, tá? Eu juro para vocês que eu tentei começar por o que é, mas não deu. Então, tudo bem, vamos para quem é o artista. O artista é essa figura que é complicada, assim, né? Da gente definir. Mas vamos ver de que maneira que a gente consegue chegar lá. De novo, eu volto na Grécia Clássica, né? Certamente, numa das minhas encarnações, eu passei por lá. Eu gosto muito de falar da Grécia Clássica e de estudar todos aqueles pensadores. E quando a gente vai ver o que era o artista, a gente vê que para os gregos, o artista era um técnico especializado. É um trabalhador mecânico. Ainda que se reconhecesse o seu trabalho como criativo, né, como inteligente, e a sua capacidade de observação. Ou seja, nesta época, o artista era um técnico. Daí, então, que a ars, na Grécia Clássica, significava técnica, e que depois foi traduzido, a técnica significava técnica, e depois foi traduzido como ars, para o latim, e acabou virando arte para os dias atuais. Mas na Grécia Clássica, a palavra arte não existia ainda, né? E a técnica era a técnica, como eu acabei de falar. Nesse momento aparece um embrião de um ramo da filosofia, que é a estética, que é o que vai discutir o que é o belo e o que não é o belo. Os gregos acreditavam que o belo era uma coisa estabelecida, ou seja, isto é belo, isto não é belo.
nós chegamos num consenso na última vez que conversamos de que isso não existe. O belo, ele só existe dentro da minha cabeça. E a partir do momento que eu deito meu olhar em alguma coisa e digo, isto é belo, ponto, isto é belo e acabou. Ele é o belo para mim. Eu não estou nem um pouquinho interessado no belo para os outros. Eu quero saber o que é o belo para mim e a partir daí, então, é que eu vou utilizar o meu conceito de belo para mim mesmo. Como a gente falou, a gente acaba sendo bem chatinho, né? Porque a gente pega lá os filhos, a esposa e diz, olha, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa bonita. Não, o bonito só existe para mim. O belo, ele só existe dentro da minha cabeça. Então, exatamente por isso, ninguém pode chegar para mim e me dizer, isto é belo. Porque só eu posso dizer o que é belo para mim ou não. Voltando para o artista. Então, lá na Grécia, o artista era um técnico. É muito interessante, o Monroe vai falar para nós, né? Punha-se os artistas a serviço do Estado, da religião e das elites, como veículo das ideologias dominantes. Isso aqui é bem importante. Trabalhando em obras que tinham, entre outros objetivos, desempenhar uma função social, educativa e moralizadora. Olhem bem, num período em que a população era em grande parte analfabeta. Grande parte, leia-se, 98% da população era analfabeta. E a população trabalhava para sobreviver. Então, hoje, né, a gente vai à escola, estuda. Isso era um luxo inimaginável nessa época que nós estamos falando. Então, essa função social dos artistas era explicada dessa maneira, ou seja, a arte obedia a esses cânones sagrados. Como que a gente via isso? Do Estado, aí pensando no Estado grego, né, o Estado ia, sei lá, vamos fazer um prédio, vamos chamar ele de Partenon, né? Foi fazer o Partenon e disse, bom, eu preciso de obras para embelezar isso, eu preciso de obras para servir como base das estruturas, e essas obras eram encomendadas. Nesta época, alguém tinha uma ideia de fazer uma obra, não vou nem chamar de obra de arte, porque a gente já viu que o conceito de arte não existia nessa época, mas assim, olha, eu vou fazer a imagem da Nossa Senhora de alguma coisa. Então essa pessoa tinha essa ideia, ela desenhava, desenvolvia, vamos supor, uma escultura, e aquela escultura era passada a ser reproduzida por uma série de trabalhadores. As primeiras cooperativas, da maneira que a gente conhece hoje, elas eram de artistas, já nessa época. Os artistas trabalhavam de forma seriada, era uma indústria, só que era uma indústria manual. Seguindo, então, isso tudo vai acontecendo e vai se movimentando até que a gente tem uma revolução grande quando chega no Renascimento, no período do Renascimento, que era ali da metade do século XIV até o final do século XVI, onde tem uma recuperação do valor do classicismo, que é o classicismo grego, por isso que aquelas imagens do classicismo, por exemplo, do classicismo da Grécia, quando se começou a estudar o corpo humano, anatomia, e aí começou a se determinar, então as esculturas elas eram perfeitas. Quando a gente chega lá no Renascimento, né, aquela barriga de tanquinho que a gente diz, toda musculosa, ela já não existe mais. Aí começa a fazer, por exemplo, quando ia retratar uma pessoa, tinha que botar uma gordurinha na pessoa. Por quê? Porque se retratasse alguém muito magro, significava que aquela pessoa está passando fome. E aquilo era sinal de pobreza. Então, para retratar alguém e não fazer parecer uma pessoa em estado de pobreza, se retratava a pessoa um pouquinho mais gordinha. Então, esses eram os valores do classicismo que foram modificados, chegou lá, eles passaram a ser resgatados. Os artistas estavam lutando por independência criativa, né? Aqui temos
sobremaneira o culto ao virtuosismo. Michelangelo, quando ele chega para pintar a Capela Sistina, ele não chegou a pintar a Capela Sistina porque Michelangelo não era pintor, Michelangelo era um escultor. Vejam que coisa maluca. Ele chegou lá, disse, não, emprego para ti de escultor eu não tenho, escultor eu estou cheio aqui. O Papa disse, mas eu preciso de alguém para pintar o teto desse troço aqui, ó. E aí Michelangelo nos deu aquela obra maravilhosa que a gente tem lá no teto da Capela Sistina. Mas este, do meu ponto de vista, é um dos expoentes do virtuosismo. O virtuosismo onde cada detalhe é estudado à exaustão, onde tudo é muito perfeito. As pinceladas, no caso das artes plásticas, as cinzeladas, no caso das esculturas, é tudo muito perfeito. Então, quanto mais perfeita a obra, melhor o artista. E entra aí o conceito de gênio para os artistas, que o gênio, na verdade, era só aquele espírito que cuidava das pessoas. Então passou a se determinar que o artista virtuoso tinha um gênio muito, ou seja, um espírito muito zeloso que dele cuidava. Isso tudo foi elevando o status dos artistas, né? E olha só, essa frase é muito interessante, porque ela diz assim, tudo isso elevando o status social dos artistas, aproximando-os dos intelectuais, dos humanistas, dos profissionais liberais e mesmo dos profetas, dando-lhes também mais autonomia. Mas como assim aproximando dos intelectuais? O artista não era um intelectual? Não, o artista não era intelectual. Um artista era um artista, ele era um técnico. Então, ou o clero, ou vamos falar da nobreza, que é mais fácil de falar, digamos assim, da gente conceber. Mas um rei, por exemplo, tinha lá dentro dos seus funcionários, ele tinha o seu cozinheiro, ele tinha, sei lá, o pessoal que lavava roupa, e ele tinha um compositor, ele tinha alguns músicos, ele tinha um escultor. Esse pessoal era empregado da casa, era empregado do castelo. Ou seja, não, o artista, ele estava inserido numa cadeia produtiva, ele era um empregado. Por isso que quando se diz que nessa época os artistas, por lutarem por independência criativa, por terem cultuado o virtuosismo, eles começaram a ter uma ascensão social, é exatamente em função disso. E o sistema que educava esses artistas, que se vocês lembrarem um pouquinho, a gente tinha nessa época a terra, imaginem, a terra toda. Vamos tentar trazer isso para uma dimensão de Portugal, por exemplo. Portugal inteiro era de um único dono, era do rei. Aí esse rei passava a distribuir, óbvio, ele não conseguia tomar conta de tudo sozinho, então ele passava a distribuir. Mas com essa distribuição foram se montando os feudos. E teve, num determinado período, que alguém pulou de dentro do feudo, pulou o muro, caiu para fora e montaram-se os burgos, que foram que é o início das cidades que nem a gente conhece hoje. Uma das primeiras corporações que apareceram nesta época, nos burgos, foram as corporações de ofício, onde o ferreiro ia ensinar outras pessoas a serem ferreiros. Assim como os artistas iam ensinar outras pessoas a serem artistas. Isso eram as corporações de ofício ou as guildas. E as guildas, aí nessa época, já no Renascimento, elas já estavam sofrendo um processo de transformação. E aqui, ó, o processo de criação por encomenda começa a modificar. E aí o emprego que aquele artista que entrou na escola de artistas e saiu da escola de artistas e arrumou um emprego numa guilda ou numa corporação de ofício para passar a reproduzir obras de arte, ele já não tem mais esse emprego. Esse emprego já não está mais garantido para ele.
Então o que que acontece? Ele sai do mercado de trabalho e começa então a procura por mecenas. Nessa época, vocês já devem ter ouvido falar, ou de repente ter visto algum filme, era muito famosa a figura do trovador. O trovador era o cara aquele que chegava num povoado qualquer, ou num burgo, ou num feudo, aí ele pegava lá o seu alaúde, a sua vihuela, que é os parentes da guitarra, e começava a tocar e cantar músicas que relatavam os feitos de alguém. Como que isso funcionava? Moisés, eu tinha lá eu era conde de alguma coisa, tinha lá as minhas terras e eu resolvia que minha reputação não estava muito boa, então melhor melhorar isso aí. Como não dava para pagar o Facebook para botar fake news sobre mim lá, dizendo que eu era legal, eu fazia o quê? Eu pagava alguém para esse alguém botar literalmente a viola nas costas e sair mundo afora cantando loas, entoando músicas para mim, dizendo que eu era uma pessoa maravilhosa e que eu era muito legal e que eu era muito bom e que isso e que aquilo e que aquele outro. Então, é assim que os artistas começaram a se movimentar no mundo do trabalho para ter o seu dinheirinho. Eu encontrei esse autor, o Nicolaus Pevsner, que disse que esta seria a origem da imagem do artista como um boêmio, um rebelde e um visionário incompreendido, vivendo entre o orgulho e a miséria que atingiu seu ápice entre os românticos. Aí nós já estamos falando do século XVIII e XIX. Ou seja, aqui o músico tem estabilidade zero e ou ele está na lama ou ele está no topo. Né? Por quê? Por causa de uma esculhambação que houve nessa cadeia produtiva, nessa cadeia de trabalho. Certo? Muito bem. Agora, isso era o que nós tínhamos, o que veio desde a Grécia clássica, né? Que veio vindo através dos tempos. É muito curioso de ver, por exemplo, alguns artistas eram disputadíssimos. Eu acho que o mais clássica dos exemplos que eu consigo encontrar na minha memória agora era Mozart. E tem uma série das cartas de Mozart para o pai dele e do pai dele para ele, né? O príncipe de Salzburg queria Mozart de qualquer jeito. Ele estava pagando o preço do Mozart a ouro. E o Mozart dizia assim, não, você não vai comprar a minha individualidade, você não vai comprar o meu serviço. Por que o Mozart não queria? Porque Mozart era um rebelde. Mozart queria fazer uma revolução estética, como efetivamente fez, e ele sabia que se ele trabalhasse para o príncipe de Salzburg, ele teria que simplesmente ficar lá compondo as musiquinhas que o príncipe queria escutar. E o Mozart disse, não, eu não quero fazer isso. Eu quero revolucionar. E aí ele ia se virando, dando aulas e atendendo encomendas de música, muitas vezes não eram nem pagas. Né, nas cartas de Mozart ao pai dele, ele fala muito sobre isso, assim, fulano me encomendou uma música e não me pagou, porque não gostou da música. Claro, porque Mozart estava muito, muito à frente da sua época. Mas pensando atualmente, hoje, agora, sobre o artista, eu encontrei essa publicação numa pensadora, a Sari Kartunen. Um artista é, de modo geral, uma pessoa envolvida na produção de arte, no fazer artístico criativo. No entanto, essa definição tem variado ao longo dos séculos, nas diferentes culturas, e seu conceito está diretamente ligado ao conceito de arte, que é igualmente controverso e variável. Né? Ou seja, ela fala mais algumas coisinhas, mas eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Um artista é, de modo geral, uma pessoa envolvida na produção de arte e no fazer artístico criativo. É que ela não fala que é alguém que vive da arte. Depois nós vamos entender por que eu vou propor essa pequena digressão para vocês. É alguém que está envolvido na produção de arte, no fazer artístico criativo. E agora eu vou apresentar para vocês essas duas figuras aqui.
Eu esqueci de escrever o nome deles embaixo, mas eu já vou dizer para vocês. Este aqui é o Jacó do Bandolim e aquele lá é o Pixinguinha. Muito bem. E eu botei ali o artista por profissão e o artista por opção. Esses dois músicos, são dois músicos brasileiros, que eram contemporâneos, revolucionaram a música brasileira. Eles fizeram uma mistura medonha. Eles pegaram muito da música europeia, claro que entrou através de Portugal, principalmente a modinha portuguesa, e misturaram com ritmos africanos, principalmente com o lundu, e criaram uma manifestação nova chamada choro. Então, eles são grandes expoentes do choro brasileiro, da música instrumental brasileira. Jacó do Bandolim se negou a ser um artista profissional. Ele não queria. Ele disse, não, eu quero tocar a hora que eu quiser e para quem eu quiser. E acabou. E aí ele foi arrumar um emprego num cartório, trabalhou num cartório até se aposentar. Aí depois que se aposentou, ele andava para lá e para cá com o bandolim dele debaixo do braço. Esse senhor é famoso no mundo inteiro. O Pixinguinha era um artista por profissão. Então, o Jacó era um artista por opção. Ele era um artista, mas ele não quis ser um artista profissional. E o Pixinguinha era um artista por profissão. Aí ele se lascava de vez em quando, claro. As profissões, por mais maravilhosas que elas pareçam, elas sempre têm um lado que não é lá muito bom, né? Então, às vezes, o Pixinguinha tinha que tocar coisas que ele não queria tocar, para pessoas que ele não queria tocar, em horas que ele não queria tocar, né? Muitas vezes por valores que ele não queria ganhar. Mas esta é uma digressão que a gente precisa fazer, é um raciocínio que a gente precisa fazer. O artista é só aquele que vive da sua arte? Se a gente voltar ali nessa definição da Sari Cartuni, não. É uma pessoa envolvida na produção de arte, envolvida com o fazer artístico criativo. Ela não é necessariamente uma pessoa que ganha a vida fazendo arte. Mas afinal, Moisés, de novo, o que é ou quem é o artista? Tentando responder isso, eu achei um negócio sensacional. Confesso para vocês que eu nunca tinha visto isso na vida e eu acho que isso é bem novo. Um negócio chamado artisticalidade. Um conceito muito novo, muito diferente. Ele está lá no Manual de Psicologia Evolucionista, da doutora Maria Emília Yamamoto. Assim como a religião é produto da religiosidade humana, a arte seria produto da artisticalidade humana, ou seja, propensões instintivas para realizar e apreciar a arte. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo isso que eu falei da Grécia, de como que eram os artistas, isto funciona quando nós estamos com os olhos no mundo ocidental. No mundo oriental as coisas são muito diferentes. E aliás, nós nem precisamos ir para o mundo oriental. Se nós deixarmos o ocidental de lado e formos à África, a gente já vai ver outra realidade. Tá? No mundo oriental, as coisas funcionam mais ou menos assim. Por quê? Veja bem, nós temos uma religiosidade. Todos nós temos. Não, Moisés, eu não sou religioso. Uma face da sua religiosidade é não ser religioso. Não, Moisés, eu não acredito em Deus, eu não acredito em absolutamente nada. Ok? Mas ainda assim, isso está dentro da sua religiosidade. Assim como nós temos uma sexualidade, por exemplo. Não, Moisés, eu não tenho nada a ver com sexualidade. Não, tem. Todos nós temos sexualidade. Todos nós temos religiosidade. E o que essa autora quer propor? Que todos nós temos artisticalidade. Nós temos uma vontade de nos manifestar artisticamente ou uma vontade de consumir a arte. E que isso independe se nós estudamos ou deixamos de estudar, se nós somos profissionais ou se nós não somos profissionais da arte.
Então, ela propõe essa reflexão que nós, de certa forma, já encontramos, como eu disse, lá no mundo oriental. Onde o artista, ele pode ser um artista profissional, mas se ele não tiver isso como profissão, não há demérito algum. Isso faz com que nós legitimemos todas as nossas manifestações artísticas, todas a que cada um de nós se dispõe. Por quê? Próxima pergunta. Quem é que pode ser artista? Absolutamente qualquer pessoa. Qualquer um pode ser um artista. Isto é a ideia mais maravilhosa que me ocorre nesse momento. Porque assim como o belo, ele existe só dentro de mim, só eu posso enxergar esse belo e só eu posso tirar ele lá de dentro, eu posso ser artista então. Mas o que eu vou precisar para isso? Bom, quem é que pode ser artista? Voltamos no conceito do Leon Denis. O objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. Tá? E aí, quando ele diz, quanto mais a inteligência se apura, ou seja, o que eu preciso para isso? Eu preciso de reflexão, eu preciso de raciocínio, eu preciso de estudo, eu preciso de apreciação do belo. Eu preciso me burilar, eu preciso me desenvolver, mas é tudo eu comigo mesmo. E isso me torna capaz. Isso me legitima para eu me manifestar artisticamente. Vou mostrar para vocês aqui uma comunicação mediúnica que foi recebida por um médium inglês, tá? Leslie Flint, em 1959. A princípio ele disse que conversou com Frédéric Chopin, tá? Que já tinha desencarnado em 1849, então 110 anos depois o Chopin voltou e conversou com esse médium. E esse texto ele é bem comprido, essa conversa, tá? Está disponível no palavraluz.com. Tradução do José Pereira da Costa Brits, é um português. Tá? E o Brits, quando ele traz esse texto, ele até traz com outros objetivos. Ele fala que sobre a reencarnação, fala sobre o movimento espiritualista inglês, mas eu tirei do contexto que o Brits traz, porque na verdade eu estava interessado só num pedacinho pequeno da conversa. Eu acho que o Brits não vai ficar bravo comigo. Ficou muito bom essa conversa toda ali. Lá pelas tantas, o médium diz, posso fazer-lhe uma pergunta? E o Chopin disse, ok. E então o médium diz que gosta de tocar piano, mas nem conhece as notas. Ele gosta de tirar umas melodiazinhas, né, e toca quando está sozinho, porque senão as pessoas vão rir dele. Ele se diverte fazendo a música, que ele mesmo faz, que ele cria por ele mesmo. E aí ele fala ali, né, gosto de sentar no jardim e sei que as pessoas iriam rir-se de mim se soubessem que ele escuta os sons e os transforma em música. E aí ele pergunta, será que isso é música? Aí o Chopin, na comunicação, diz para ele assim, indiretamente é. Mas vejamos, como todas as coisas, realizar exige esforço e trabalho. Olha que interessante o que ele vai dizer. No vosso mundo, para se tocar piano é preciso ser treinado. É preciso saber o que é um piano, o que se pode conseguir com o piano, e os dedos têm que estar acostumados à agilidade. Para consigo mesmo, obviamente, existe o desejo inato de ser criativo e de tocar no mundo espiritual, longe das limitações da carne, sem dúvida criará e fará música. Ou seja, quando ele estiver liberto daquelas... se ele não estivesse preso pelas limitações da carne, num mundo material, ou seja, onde os dedos precisam ser treinados, ele já estaria fazendo música, porque a música, no caso aqui, né, a arte, ela é uma coisa cerebral. A arte existe dentro do cérebro das pessoas. Eu vou apreciar um pouquinho. Apreciar não, apressar.
Aí a gente pode perguntar, mas o artista não tem que ter um dom, né? E aqui eu gostaria de dedicar, assim, uma análise muito espírita. O artista precisa ter um dom, mas isso significa que o artista vai receber uma coisa que alguém não recebeu? Então, se eu sou artista, eu tenho um dom. E se esse outro eu que está aqui do lado não é artista, ele não recebeu esse dom, mas e que Deus é esse então? Que ele dá para um e não dá para outro? Esse certamente não é o Deus do qual fala o Espiritismo. Porque o Deus que nós conhecemos é um Deus que trata todos os seus filhos de forma absolutamente igual. Então não existe um espírito que tenha recebido um dom e outro que não tenha recebido um dom. Todos, ao serem individualizados, recebem absolutamente as mesmas capacidades. Só que alguns resolvem desenvolver algumas coisas e outros resolvem desenvolver outras. E eu vou um pouquinho além. Eu tenho a impressão, e eu não posso responder isso com certeza agora, mas eu acho que daqui umas 723 encarnações talvez eu já consiga estar melhor dizendo isso, que os espíritos, à medida que eles vão evoluindo, eles vão conquistando esses conhecimentos e eles vão diversificando esses conhecimentos. Então, a ideia de que um espírito artista vai ser artista para todo sempre, eu acho que é uma falácia. Eu acho que isso para mim não faz sentido nenhum. Porque quanto mais ele souber e mais amplos forem os seus conhecimentos e mais diversos os seus conhecimentos, ele consegue ser mais útil para os seus, certo? Então, se o artista não recebeu um dom, por que ele se desenvolveu como artista e o outro não? Porque ele quis e o outro não quis. Ou talvez aquele que eu olho hoje, né? Olha assim, olha, aquele ali não quis ser artista. Ele ainda vai demorar para ser artista. Não, ele talvez já tenha sido. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho uma filha, junto com esta senhora ali, Maria Luísa, que ontem celebrou 35 anos, eu e ela juntos. Faço um agradecimento público, muito obrigado, por até ter me dedicado todo esse tempo da sua encarnação até agora. Mas nós temos uma filha, que é a nossa filha mais nova, e nós temos 2 filhos mais. Quando esses 2 filhos foram ser musicalizados, eles já tinham uma certa diferença de idade com relação a Júlia, que é a menor. E aí a Júlia disse, não, eu também quero. Então ela foi para a musicalização muito cedo. Com 2 anos ela estava frequentando aulas de música. E ela se divertia muito com aquilo, teve uma sorte danada, tinha uma professora que fazia a música ser uma coisa muito divertida. E ela adorava aquilo. Um dia eu entro em casa, a Júlia já velha, com seus 4 anos, e ela me diz assim, eu fiz uma música. Eu disse, é mesmo, meu amor? Mostra pro pai. E ela toca no tecladinho dela a música. Eu disse, que bonitinho. E ela disse assim, só um pouquinho. Aí ela puxa a flauta, pá, toca na flauta também. A mesma música. Puxa. Tu pode tocar de novo pro pai, que o pai vai gravar, que o pai quer escrever. Não precisa, já escrevi. E me deu a partitura. Aí eu caí sentado. Ela tinha 4 anos, ela não sabia escrever o nome dela. Claro que ela escreveu uma partitura com alguns erros, óbvio. Mas as notas estavam todas ali, todas no lugar certo. Aí eu, pensei assim, né? Interessante. O que é a primeira coisa que o pai pensa depois de ficar meia hora bobo, assim, babando pelos cantos da boca? É que essa filha vai ser musicista, vai ser maravilhosa, vai fazer sucesso, o mundo inteiro afora. Não foi o que ela quis.
Ela pegava suas bonequinhas, botava no chão sentado, pegava a flautinha, tocava, fazia concerto. Aí ela pegava a flauta na mão, ia na geladeira. Quando a gente abria a geladeira, ela pegava alguma coisa, botava a flauta lá dentro. E pronto. Aí ela tocou flauta, tocou piano, tocou, sei lá, tocou ukulele, tocou violão. Não, violão ela não quis tocar. Ela tocou contrabaixo, ela tocou horrores de coisa. A música está sempre presente na vida da Júlia. Mas ela não quer fazer isso de forma profissional. A Júlia, para mim, é um exemplo muito claro de alguém, de um espírito que já desenvolveu esse quesito que ela queria, e para ela tá bom assim, acabou. Ela trouxe lá da vida passada dela essa bagagem muito bem desenvolvida. Agora eu vou mostrar para vocês. Então eu estou falando da Júlia com 4 anos, que escreveu uma partitura, tá? Uma das provas que a gente tem das vidas passadas é, entre outras coisas, as crianças prodígio. Não vou chegar ao ponto de chamar minha filha de criança prodígio, mas eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. É uma senhora prodígio. Vamos ver se temos volume aqui. Temos, né? Não tem partitura no piano dela, tá? Olhem as mãozinhas dela. A pelezinha já está enrugada, né? Olha, esta senhora se chama Marta Argerich, é uma argentina, ela tem 80 anos. Ela está tocando aí, nesse concerto, o concerto número 3 de Rachmaninoff, compositor russo, de memória, como ela tocou a vida inteira, e ela segue tocando. E ela tem 80 anos. Quando ela desencarnar e ela voltar, aí a gente vai dizer assim: ah lá, criança prodígio, tá aqui ela, ó. Eu estou mostrando para vocês em primeira mão na encarnação anterior. Então, a gente pergunta: esta senhora tem um dom? Sim. Deus deu um dom para ela? Deu. O mesmo dom que Ele deu para todo mundo: disciplina. Ele deu o dom da disciplina para ela, deu o dom da vontade para ela. E ela, com muita vontade de se estabelecer dessa maneira, se estabeleceu. É a mesma vontade, a mesma disciplina que faz com que nós, que eu acredito que uma grande parte daqui tenha filhos, a gente modifique a nossa vida, que a gente esfalfe a nossa vida toda para criar um filho. É a mesma disciplina e a mesma vontade. Nós nascemos sem saber ler, sem saber falar. Quantos anos a gente leva para aprender a falar? Para aprender a tocar piano, talvez nem leve tanto assim. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos nos expressar dessa maneira. Nós temos essa capacidade. E se existe um dom que um artista tem, é o mesmo dom que todas as outras pessoas têm. E esse dom se chama disciplina. Se chama vontade. Pode ser que na próxima encarnação esse espírito de Marta Argerich resolva ser um grande matemático, ser uma pessoa que vai fazer muitas conquistas na engenharia espacial, por exemplo. Qual é o problema? Por que ela vai ter que... Nossa, já pensou se ela tiver que vir mais umas 10, 15 encarnações como músico? Deve ser chato isso. Então, deixa ela assim. Uma outra pergunta. Mas o artista, então, já que tudo isso é sensacional, todo artista é médium, não é? Será? Aqui tem
eu não vou conseguir abordar todas as questões que eu gostaria de abordar sobre o artista e a mediunidade. Mas, assim, existem médiums que fazem arte através da psicopitografia, né? Aqui no nosso centro tem um belo exemplar, né, de uma obra que foi feita por um médium. Existem os artistas, então tem os médiums que são artistas, existem os artistas que são médiums, que eles, claro, podem não só receber psicografias, psicofonias, que podem não ter nada a ver com arte, certo? Mas, afinal, se a arte é uma coisa tão maravilhosa, quem sabe todo artista é médium, né? Vamos ouvir a opinião de uma pessoa que eu gosto muito. Vamos ver o que ele vai dizer para nós. Primeira vez que eu ouvi o Renato Teixeira, eu me senti assim acompanhado nesse mundo. Só tem alguém que pensa como eu musicalmente, né? E fiquei fã do Renato Teixeira, conheci os discos deles. Depois de um tempo, conheci o Renato nos bastidores de um programa de televisão e fiquei amigo dele, ficamos compadre, hoje somos parentes e tenho a maior alegria de poder fazer música com o Renato Teixeira. E o Paulo Simões é um dos primeiros parceiros musicais, conterrâneo de Campo Grande. Estou começando a tocar menino ainda e gosto muito de trabalhar com o Paulo Simões, tem uma visão diferente de composição, tem um jeito muito especial de compor, cada um tem um estilo. O Renato é um pouco mais assim, o Renato compondo parece que ele está psicografando, ele pega uma caneta, estatela o olho e começa a escrever, a música vem pronta. Se não vier pronta naquele momento, esquece, volta outro dia que não vem mais. O Paulo Simões já é mais cerebral, vai frasezinhas, rimando, né? Morrendo de rir, contando história, inventando causas, histórias na música. E são esses dois grandes parceiros que eu tenho trabalhado ultimamente. Assim. Graças a Deus, bons parceiros. Vamos cantar então? Vamos mostrar para esse povo aí? Bom, essa é a Inesita Barroso, né? E aqui aparece bem claro de que forma a música pode se manifestar nas pessoas ou a arte de forma geral. Mas, principalmente, essa questão da composição que vem no momento, eu posso dizer para vocês que, como eu sou músico, e aí, claro, eu convivi muito com músicos, então eu não consigo falar sobre a arte dessa forma através da pintura ou da escultura, mas da música é impressionante a quantidade de artistas, de compositores que eu conheci que realmente produziam dessa maneira instantânea que ele está falando assim. Tem um deles, o Oswaldo Montenegro, que é um compositor brasileiro, que ele disse assim, não, e aí a música vem assim, ó, rápido, 3 minutos. Se demorar mais do que isso, eu nem quero. Ele diz assim, né? E é mais ou menos isso que essa composição aí, que é do Renato Teixeira e do Almir Sater, o Renato Teixeira tem um outro programa onde ele está dizendo como que a música foi feita. E ele disse assim, eu cheguei na casa do Almir, e o Almir era para sair, para nós entrarmos num carro e irmos num compromisso, mas ele estava atrasado. E eu entrei então dentro da casa dele e ele disse assim, vou botar um café, porque estamos atrasados mesmo, mas eu vou te mostrar uma viola nova que eu recebi de presente. E aí ele puxa a viola para mostrar, a viola aqui não é a guitarra, é uma viola caipira de 10 cordas duplas, né, que tem lá no interior de alguns estados do Brasil e tal. E ele disse, eu vou te mostrar uma viola que eu ganhei. E ele puxa a viola, começa a tocar, e aí começa a vir uma melodia, e o Renato Teixeira disse assim, pô, mas isso aí tá me parecendo alguma coisa, só um pouquinho. Pega e, no momento que ele está criando a melodia, o outro estava fazendo a letra. E eu vou mostrar para vocês depois que canção é essa. Aí eles terminaram e ficaram se olhando, assim, meio assustados, né? Tipo, o que aconteceu aqui? Né? E aí eu disse, cara, eu acho que, sei lá, né? Acho que isso aí fizeram para nós. E o Almir Sater disse, não, cara, isso aqui é plágio. Nós plagiamos alguém.
Isso não pode nós ter feito esse troço assim. Vamos chamar a Paula. Vamos chamar a Paula, que é a esposa do Almir Sater. E eles começaram a tocar para ela. Olha o que nós fizemos agora. E chegou na metade da música, ela chorava copiosamente. E o Renato Teixeira disse pro Almir, olha, velho, não é plágio, tá? A letra dessa música é uma letra muito interessante. Ela diz, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. E aí entra o refrão da música, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso par para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E aí segue, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Repete o refrão, né? E ele diz, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro a gente vai embora. Talvez vocês não estranhem a última estrofe, porque eu falei ela na nossa oração de hoje. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então... Oi? É muito conhecida essa música. Então, na verdade, e quando não é assim, e quando a música não é, a arte não é mediúnica, digamos assim, não foi feito na hora, será que tem valor? Nossa, é só nós pensarmos que um dos maiores gigantes da história da música do mundo, Beethoven, compunha assim. Beethoven compunha devagarinho. Ele revolucionou a música ocidental através da sua série de sinfonias, né? Quer dizer, só o canto da nona sinfonia de Beethoven, que é a parte mais conhecida da obra de Beethoven, aquilo é um canto, é uma música de trabalho. Música que os trabalhadores cantavam no campo enquanto iam trabalhando. Só um cérebro absolutamente fantástico consegue pegar aquilo e transformar no que ele transformou. Aí a outra conquista da humanidade. Aí não é aquela arte que vem assim, através das vias mediúnicas. Aí é uma arte que vem através de um suor muito grande. Tem muito suor, tem muito trabalho. Por quê? Porque daí não é uma conquista para aquele espírito, para aquelas pessoas que estão ali. É uma conquista para a humanidade inteira. Então o legado que Beethoven nos deixa, ele revoluciona toda a forma com que os compositores e com que a própria sociedade passa a se relacionar com a música a partir dali. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui a bibliografia que eu usei. Tá? E eu agora vou apresentar para vocês aquela música ali. Eu escolhi uma versão muito pequena, muito simples. Eu não ouvi várias versões com a própria Almir Sater cantando e tal, mas tem uma que particularmente eu gosto muito, que ela é uma versão mais simples, que eu acho que privilegia muito a letra. E então hoje eu não vou tocar nada para vocês. Eu vou deixar o Almir tocar, porque depois que eu tocar isso aqui, eu provavelmente não vou estar nem enxergando direito. Essa música ela me toca muito. Então, eu vou deixar vocês agora escutar um pedacinho dela, ela inteira. Eu espero que ela produza bons efeitos em vocês. Aqui, onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, a
gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem. E será enorme se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Muito bem. Muito obrigado.